que está junto com o prefeito Clenilton. Seja bem-vindo, Irineu Machado, que já nos conhecemos, essa simplicidade de pessoa que você é, e eu fico muito feliz, não só de tê-lo aqui, mas saber que nós somos amigos das antigas. Seja bem-vindo, tá bom? E o prefeito também é do PSDB? PSDB, não? Aí não tem dinheiro, do PSDB não. Vai com querelinha, talvez. Obrigado, senhor presidente. Dando sequência, devo comunicar aos parlamentares que temos a honra de ter na casa, no dia de hoje, o vice-governador do sul da Grécia, Stélio Brigos, acompanhado também do nosso promotor, Fernando Comim, e registramos com muita alegria a presença do ilustre governador, que tem a ideia de fazer uma aproximação com esta cidade da Grécia. Vamos dar aqui os primeiros passos nos próximos dias. Feito o registro, a presidência comunica que a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar resolve que os fundamentos do específico procedimento recursal, ora manejado pela autora denunciante, as denúncias número 001, número 002 e 003/2018, não tem guarida na Lei Complementar 491 de 2010, que cria o Estatuto Jurídico Disciplinar no âmbito da administração direta e indireta do Estado de Santa Catarina. Votação da redação final ao projeto de conversão em lei de medida provisória PLC 219/2018, de autoria da Comissão de Finanças e Tributação. Altera o artigo 40 da Lei 10.297, de 1996, que dispõe sobre o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, e adota outras providências. Em discussão, não havendo que queira discutir, em votação, quem estiver de acordo, permaneça como se encontram. Aprovado. Votação da redação final ao PL 15.8/2018, de autoria do deputado Valdir Cobalcini, denomina Alessio Francisco Bugs a rodovia estadual SC 161, trecho compreendido entre o quilômetro 43,942 metros até o quilômetro 56 mais 987 metros. Em discussão, não havendo que queira discutir em votação,
Quem tiver de acordo, permaneça sem encontro. Aprovado. Votação da redação final, projeto de lei 220.0/2017, de autoria do deputado Cleiton Salvaro. Dispõe sobre o acesso gratuito de ex-atleta profissional de futebol aos estádios de futebol no âmbito do Estado de Santa Catarina. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, com o voto contrário, deputado Kennedy Nunes e Rodrigo Minotto. Agora com o deputado Merizio votando a favor, deputado Ismael votando contrário. Os demais aprovado por maioria. Votação da redação final, projeto de lei 500.5/2017, de autoria do deputado Antônio Aguiar. Denomina vereador Arno Krelink o trecho da rodovia SC 418, que liga o viaduto Pirabeiraba, quilômetro 0, à Sociedade Dona Francisca, no quilômetro 9. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, quem tiver de acordo permaneça como se encontra. Aprovado. Votação da redação final ao projeto de lei 555.9/2017, de autoria do deputado João Antônio Amin. Denomina o edifício do Centro de Educação Superior da Foz do Itajaí, da Universidade do Estado de Santa Catarina. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como se encontra. Aprovado. Discussão e votação em primeiro turno ao projeto de lei complementar número 11.0/2018, de autoria do Ministério Público, altera e cria dispositivos da lei complementar número 223/2002, cria e transforma cargos no quadro de cargos do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, com emenda modificativa. Em discussão, para discutir, o deputado Milton Obos. Senhor presidente, não para discutir, só pela ordem, só para comunicar a presença aqui do reitor da Unidade de Rio do Sul, professor Célio Simão Martinhago, que é uma honra para nós tê-lo aqui no plenário. Muito obrigado. Feito o registro. Obrigado, deputado. Para debater o assunto, deputado Dirceu Dresch. Senhor presidente, eu acho que o projeto tramitou nas comissões, um projeto importante, e dentro do projeto ele trata de que todos os servidores devem ter carteira de motorista. Nós, infelizmente, nos damos conta muito tarde, e nós estamos cometendo um certo equívoco na minha avaliação com este projeto, porque as pessoas deficientes, por exemplo, problemas deficientes visuais ou outras deficiências, não vão poder exercer esses cargos porque é critério ter carteira de motorista. Então, nós também nos demos conta muito tarde, nós vamos fazer agora um trabalho com a direção do Ministério Público em Santa Catarina, a Procuradoria, para a gente tentar corrigir isso para frente, porque nós estamos aqui discriminando qualquer deficiência de um servidor, por exemplo, que não vai poder ter carteira de motorista e dirigir. Esse é um dos critérios do projeto, para a seleção e tal de carreira. Então, é isso, queria deixar esse registro, para que a gente possa pensar isso para frente, porque esta casa tem se preocupado, inclusive tem uma comissão aqui que trata das deficiências, deficientes que nós temos no Estado. Então, só deixar esse registro, que eu, inclusive, assumi o compromisso com a categoria de discutir isso para o futuro e acredito que essa casa também tem essa compreensão. Obrigado. Contando com a presença 100% dos progressistas, do PDT, Podemos e PCdoB, nós vamos deliberar no painel. Precisamos de quórum qualificado. Vamos abrir o painel para votar.
Todos já votaram? Que alguém que não votou, use da tribuna. Vamos abrir o painel para conferir os votos. Lembrando que nós vamos votar em segundo turno, e no dia de hoje, se houver concordância, tanto esse projeto quanto o do TJ. 27 votos sim, nenhum não. Aprovado em primeiro turno. Discussão e votação em primeiro turno ao projeto de lei complementar 12.0/2018 do Tribunal de Justiça do Estado. Extingue o cargo em comissão de assessor de imprensa do quadro de pessoal do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, vou abrir o painel para deliberarmos. Agora com a presença do deputado Darcy de Matos, que está ativo e certamente votará a favor. Senhor presidente. Pela ordem, deputado Kennedy Nunes. Só para registrar que quando eu recebi esse projeto de lei, nós estamos votando, claro, por eu ser jornalista, me chamou a atenção, porque está sendo extinto o cargo de um colega profissional ou de colegas profissionais, mas depois eu fui ver o bojo do projeto, não é que o tribunal não vai mais ter esse serviço, e sim vai ter a possibilidade de ter um serviço dessa forma terceirizado, que, na minha opinião, é muito mais efetivo quando se trata de uma necessidade hoje, quando se fala de assessoria de imprensa hoje, não é somente para um veículo, mas principalmente para todos a mídia que nós temos hoje. Então, por isso que justifico aqui o voto meu de um jornalista na extinção de um cargo de jornalista. Mas é bem compreendido. Obrigado. Feito o registro justificado, deputado Kennedy Nunes. Todos os deputados votaram, nós vamos abrir o painel para conferir os votos. 25 sim, nenhum não. Aprovado em primeiro turno. Discussão e votação em segundo turno. Projeto de lei 376.8/2017, de autoria do deputado Padre Pedro Baldissera. Concede título de cidadão catarinense a Eurides Luiz Mescoloto, in memória. Em discussão, não havendo quem discutir, em votação, quem tiver de acordo, permaneça com o seu encontro. Aprovado. Discussão e votação em turno único. Projeto de lei 0001.2/2018, de autoria do deputado Roberto Salum. Declara de utilidade pública o Grêmio Recreativo dos Policiais Militares do município de Biguaçu, com emenda modificativa. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Discussão e votação em turno único ao PL 26.0/2018, de autoria do Governo do Estado. Institui a política estadual do biogás e estabelece outras providências. Em discussão, para discutir ou debater o assunto, deputado Natalino Lázari. Senhor presidente, eu gostaria de fazer uma referência sobre esse projeto que institui a política estadual do biogás e dá outras providências, em função de que é um projeto de origem governamental, ainda na gestão do ex-governador Raimundo Colombo e agora na gestão do governador Eduardo Pinho Moreira, que fez os trâmites finais e encaminhou para essa casa. E é importante frisar, eu participei desse projeto, senhor presidente, como representante da Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. É um projeto que tem no seu mérito realmente uma importância fundamental, especialmente para as regiões produtoras
de matéria orgânica de dejetos de origem animal. É uma lei, é um projeto de lei, é uma lei que vai nortear exatamente os avanços nesse sentido. E é um projeto que foi discutido durante 2 anos, senhor presidente. Quero aqui, além de destacar nominalmente os ex-governadores Raimundo Colombo e Eduardo Pinho Moreira, fazer uma menção aqui do deputado Moacir Sopelsa, que era secretário da Agricultura, e ele designou o doutor Ayrton Spies como coordenador do projeto. E a FAPESC, que está aqui, a Iara, foi a coordenadora técnica de todo do comitê que causou o encaminhamento desse biogás. A FAPESC, portanto, foi a coordenadora técnica, a ARESC, a Fátima, hoje o IMA, a Fundação CERT, a UNOESC, a Embrapa, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável e além de todos os deputados das comissões. Esse projeto passou por 4 comissões, todos os senhores deputados aprovaram, e eu entendo que hoje Santa Catarina, deputado Sopelsa, deputado Cobalcini, Vossa Excelência, que é líder do governo, dá um passo gigantesco e importante para tratar de um assunto que ninguém quer tratar com seriedade, que são os dejetos de animais, o trato com eles e o de forte impacto ambiental e de quebra. Nós vamos dar, deputado Zé Milton, esse projeto de lei e sendo aplicado, sendo instituída a política pública, vai trazer mais uma oportunidade, uma fonte de renda para o nosso produtor. Isso que é importante. Além do impacto ambiental, vai trazer a chance e a oportunidade de transformar um problema numa solução, num movimento que realmente vai beneficiar a economia do pequeno agricultor e do grande produtor de suínos. Portanto, é um dia a ser comemorado para a agricultura catarinense, para o agronegócio catarinense e para o meio ambiente, sem dúvida nenhuma. Eu sei que o pessoal da Fátima está aqui, eu quero, deputado Sopelsa, nós precisamos agradecer a equipe toda que elaborou o projeto, está aqui, inclusive a J. Malucelli, a Anderson Balão, toda a equipe que participou desse programa está aqui reunida, produtores que eu vejo que vieram de longe, aqui eu vejo o secretário da Agricultura de Videira, muita gente que veio exatamente interessados em ter esse projeto aprovado, porque vai beneficiar realmente a nossa agricultura e o nosso agronegócio. Então, parabéns aos deputados, eu espero que a gente aprove esse projeto, deputado Cobalcini, e que o governador sancione. Eu vou lhe fazer até um apelo aqui para que Vossa Excelência peça ao nosso governador Eduardo Moreira que ele sancione o projeto de lei imediatamente, para a gente colocá-lo já em prática, para a gente não perder tempo. Nós perdemos muito tempo na história não tratando de maneira séria e adequada essa questão que é tão importante. Por isso, esse é o registro que queria fazer, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, deputado Moacir Sopelsa. Muito obrigado, deputado Silvio, que preside a nossa sessão, senhores deputados, senhoras deputadas. O deputado Natalino foi muito feliz nas suas colocações verdadeiras. Esse é um projeto em Santa Catarina, deputados, e todos nós sabemos do potencial da produção de dejetos animais que nós temos. É na avicultura, é na suinocultura, é na pecuária de leite, principalmente. E esses dejetos, além de ser uma fonte poluidora, deputado Zé Milton, deputado Cobalcini, será com a possibilidade desse projeto. E nós precisamos caminhar mais. Eu acho que nós podemos caminhar mais com esse projeto. Depois de termos o projeto de lei, irmos buscar também incentivos para que possam ser instalados, deputado João Homem, sistemas de utilização desses dejetos e transformados em biogás. A Celesc precisa ser melhor parceira nesse projeto e eu tenho certeza, nós vamos dar, deputado Cobalcini, Vossa Excelência, que é líder do governo, eu tenho certeza que vai trabalhar em defesa da aprovação do projeto e também que o governador possa sancionar esse projeto e nós podemos trabalhar mais indo buscar a possibilidade de incentivos e fazer realmente, deputado Coruja, desse projeto
um projeto que, além de nós aproveitarmos os dejetos suínos na adubação das áreas agricultáveis, também um projeto de lei que possa gerar renda e energia para o nosso produtor. Por isso a Secretaria da Agricultura, com o pessoal técnico nosso, a Fátima, todas as entidades vinculadas ao governo do Estado, quando elaboraram esse projeto, ainda no governo passado, tinham a certeza e sabiam, levantados todos os dados e se mostrou a capacidade de produção de energia que nós podemos ter aproveitando dejetos animais no estado de Santa Catarina. Por isso, nosso voto é favorável e eu tenho certeza que nós vamos poder contar com os votos de todos os senhores parlamentares aqui. Obrigado, deputado Ciro. A palavra ao deputado Valmir Comina, na sequência, o deputado Milton Obos. Pergunta ao deputado Arcídio Matos, deseja se inscrever? Ou quem está inscrito? Comim, depois Senhor do deputado presidente, eu acho que esse é um assunto que vem sendo acalentado há vários anos, né? São várias mãos, vários personagens envolvidos nesse processo. Afinal de contas, é um dos fatores que proporciona o PIB de Santa Catarina, né? A questão da suinicultura, da criação de gado, a avicultura, enfim. E eu estava fazendo uma correlação, nós temos hoje a rede da SCGAS, querido amigo Milton Obos. E, evidentemente, que a partir do momento que se proporciona a condição de um destino adequado, né, com pequenas usinas, gerando gás, gerando energia, fazendo a cogeração, otimizando o custo na propriedade rural, fixando o homem do campo, e a tecnologia disponível hoje no mercado permite, inclusive, que você transforme dos 100% dos dejetos, 90% em gás e 10% ainda em produto fertilizante e pelletizado, sem odor, que poderá ser comercializado na base do troca-troca, né, da agência com o próprio produtor rural. Eu acho que dando um destino adequado, o exemplo da Alemanha, que tem mais de 8.000 usinas implantadas, gerando economia, gerando emprego, gerando renda e dando dignidade ao produtor rural. Por isso, a regulamentação dessa lei, a sedimentação, ela estabelece uma segurança jurídica para o PIB produtivo desse nosso glorioso Estado. Deputado Milton, me permita só um minuto para fazer o registro aqui, a presença do deputado federal Pedro Oxai, que está confabulando com o deputado Merizio, mas eu quero agradecer a presença e registrar, deputado, e reconhecer também a tua ajuda lá no nosso município de São Bento do Sul, que nasceu aqui nesse plenário, a implantação, e hoje está em pleno funcionamento, o Instituto Federal de Educação, que é não só para São Bento, mas para a região. Então, muito obrigado mais uma vez, e obrigado pela presença. Agora, com a palavra, o deputado Milton Obos, depois o deputado Darcy, deputado João Amin. Senhor presidente, colegas deputados, isso é o que eu chamo, presidente Silvio, de uma lei inteligente. Nós precisamos disso. Que bom que Santa Catarina, com seu corpo técnico na agricultura, no Instituto do Meio Ambiente, as empresas se unindo, criam, a partir dessa lei, e o nosso encaminhamento de voto como líder da bancada do PSD, para que todos nós aprovemos esse projeto, é uma lei que abre um novo horizonte, não só na questão ambiental, mas também para a economia de Santa Catarina. Então, parabéns ao governo que enviou esse projeto de lei e clamamos a todos os deputados para a aprovação unânime desse projeto tão importante para Santa Catarina. Agora sim, com a palavra, o deputado Darcy de Matos, que vem diretamente da Manchester catarinense. Senhor presidente, quando eu estudava ainda em 1981 no Colégio Agrícola de Araquari, a Universidade Federal iniciou naquela época os estudos do biogás. Portanto, é um tema da maior importância que vem sendo tratado há décadas no Brasil. E eu quero elogiar o governo Pinho Moreira, que mandou esse projeto para o Parlamento Catarinense, projeto que cria a política do biogás. E para fazer justiça, senhor presidente, eu quero tecer elogios aos trabalhos do secretário da Agricultura e secretária da Agricultura, deputado Sopelza,
que teve grande contribuição, e do deputado Natalino, que trabalha esse tema há muitos anos em Santa Catarina. Parabéns ao governo e parabéns aos dois parlamentares. Com a palavra, o deputado João Amin. Acho que muito já foi se falado no projeto, não quero chover no molhado, repetir, mas parabenizar o empenho do deputado Natalino Lázari, que, na verdade, teve um papel muito importante aqui na Assembleia Legislativa, fazendo as discussões, nos momentos que o projeto estava em tramitação nas comissões, ele sempre estava apto a passar as informações, e, na verdade, ele foi o grande interlocutor com o governo desse projeto que a gente vota hoje, que a gente espera que seja aprovado, e com certeza vai contribuir para o nosso Estado. Com a palavra, o deputado Valdir Cobalcini. Senhor presidente, eu quero igualmente fazer justiça ao deputado Sopelsa, quando secretário da Agricultura, e ao deputado Natalino, que acompanho há bastante tempo a sua luta para que esse projeto fosse concebido no Executivo, já que, se fosse de sua autoria, poderia suscitar vício de iniciativa, e também ao ex-governador Raimundo Colombo por ter decidido encaminhar esse projeto à Assembleia. Sem dúvida, deputado Natalino, farei gestão junto ao governador Eduardo Moreira para que, de forma bastante ágil, o deputado Sopelsa, o Executivo possa sancionar esse projeto de lei tão importante para o desenvolvimento do nosso Estado, e que se torne lei que possa entrar em vigor já nos primeiros dias. Senhor presidente. Com a palavra, o deputado Dirceu Dresch. Acho que são medidas como estas, que é o papel do Estado, e o deputado Natalino tem feito essa luta importante, salutar. O deputado Sopelsa, que foi secretário, nós temos essa dificuldade aqui de legislar sobre esses temas. Então, a gente fica feliz quando essas pautas vêm do Executivo, que a gente possa encaminhar, porque normalmente se diz que esses projetos são inconstitucionais, se o parlamento apresenta. Então, é importante isso. Eu queria aproveitar, além desse projeto, que depois logo nós vamos também entrar, que é o tema da isenção do ICMS, da micro e pequena geração. Infelizmente, Santa Catarina deve ficar de novo por último do Brasil, o último estado do Brasil a isentar o ICMS na micro e pequena geração. É lamentável. A gente poderia estar muito mais avançados, como outros estados que já tiraram o ICMS, como no estado de Minas Gerais, como o estado, outros todos, né? São hoje os estados que têm se destacado no crescimento da micro e pequena geração distribuída de energia. Então, essas medidas são fundamentais, esperamos que o Estado encaminhe urgentemente o projeto, já poderia estar aqui desde o dia 17, com o Conselho Fazendário, permite que o Estado faça essa política de isenção na microgeração de energia elétrica. Então é isso, senhor presidente, apoiamos o projeto, nossa bancada vota a favor e sempre quando vem projetos importantes para, especialmente nesse caso, da produção transformar o dejeto em combustível, em energia, isso é extremamente importante. Obrigado. Na sequência, o deputado José Milton, ou Zé Mil, Schaeffer, com a palavra. Deputado Silvio, apenas fazer referência da importância desse projeto, que nasceu aqui da Assembleia com um trabalho muito forte do deputado Natalino Lázari, através da Comissão de Agricultura, e a importância dele para esse momento. É um projeto inteligente que vai criar incentivo para o uso de dejetos para a geração de energia. Além dos dejetos, nós também podemos ampliar ainda mais para aproveitar também a biomassa, que sobra principalmente em empresas florestais, engenhos de arroz, que pode também ser utilizado. Bastando para isso, para que a Celesc também possa ter interesse, ser parceira desse projeto. Quero aqui cumprimentar o governo do Estado, todas as organizações que ajudaram na elaboração desse projeto,
A partir de agora, temos sim políticas públicas voltadas para a utilização de biomassa, de dejetos na geração de energia, e cumprimentar o deputado Natalino Lázari, presidente da Comissão de Agricultura, pela luta, pela insistência, para que esse projeto viesse a plenário. E recomendar, como líder do bloco, a aprovação desse projeto. Na sequência, deputado Mauro de Nadão. Senhor presidente, só fazendo um pequeno parênteses à fala do deputado Dirceu Dresch, quanto à isenção das micro e pequenas gerações de energia elétrica, salientar de que o Estado catarinense já possui todas as autorizações e o projeto de lei já está no forno. Nos próximos dias deve aportar aqui na casa um projeto, embora tardio, entendo também que, embora tardio, mas importante que o governo está tendo essa sensibilidade e enviará aqui para casa o projeto tratando deste tema. Faço destaque também a 2 artigos desse projeto, porque todas as vezes que se criam políticas de benefício para uma categoria ou de benefício para um segmento, sempre se questiona muito que essas políticas, em vez de elas trazerem agilidade, fazer com que a coisa aconteça, elas procuram amarrar ainda mais em cima de taxas de vistorias e de visitações, o projeto acaba ficando pelo meio do caminho e não alcança a sua finalidade. Mas aqui nós temos 2 artigos, o artigo 11, onde fala dos aspectos regulatórios. A emissão e renovação das licenças de instalação e funcionamento de empreendimentos produtores de biogás receberão tratamento prioritário nos órgãos competentes. E o artigo 14, também nesta mesma linha, dá um pouco mais de segurança. A produção de biogás e o seu uso em mesmo empreendimento independem de autorização prévia, respeitadas as normas de segurança aplicáveis à espécie em vigor. Então, com esses 2 artigos, com certeza nós teremos um projeto que será autoaplicável. Fim do debate. Quero registrar também a honrosa presença aqui nesta casa do nosso colega, sempre deputado e hoje prefeito de Tubarão, Juarez Ponticelli. Seja bem-vindo sempre a esta casa. Agora sim, em votação e consulta, o deputado Padre Pedro se vota favorável, uma vez que trocou a esquerda pela direita, no sentido contrário da minha direção, com voto favorável. Em votação, quem tiver de acordo, permaneça sem conta. Aprovado. Discussão e votação em turno único PL 63.5/2018, de autoria do deputado Ricardo Guide. Declara de utilidade pública a Associação de Câncer de Boca e Garganta de Florianópolis. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, quem tiver de acordo permaneça em conta. Aprovado. Discussão e votação em turno único. Projeto de lei 85.0/2018, de autoria do deputado Ricardo Guide. Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Casa da Acolhida de Criciúma. Em discussão, não havendo que queira discutir em votação, quem tiver de acordo se permaneça com se encontra. Aprovado. Discussão e votação em turno único ao projeto de lei 92.0/2018, de autoria do Governo do Estado, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito externo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, até o montante de $50 milhões dos Estados Unidos da América, para atender o financiamento parcial do projeto de modernização da gestão fiscal do Estado de Santa Catarina, Profisco 2 Santa Catarina, e estabelece outras providências. A votação será no painel. Em discussão, para discutir, a deputada Luciane Carminati. Presidente, eu não vou apresentar a emenda, embora a gente tenha, na Comissão de Finanças, feito o debate, mas eu gostaria de registrar e que constasse em ata a minha preocupação. Muito embora eu sou favorável, acredito que nós precisamos modernizar todo o sistema tributário, e Santa Catarina tem valores volumosos, consideráveis do ponto de vista da dívida ativa e da renúncia fiscal, e, portanto, nós precisamos cada vez mais ter um controle sobre esses recursos públicos que não entram para o caixa do Estado, e muitas vezes a gente fica discutindo apenas
os 26 bilhões, que é o orçamento desse ano, apenas discutimos o que entra e não discutimos o que não entra, que pode representar, segundo informações que temos, em torno de 38% a mais do que nós teríamos hoje. Então, o primeiro ponto é que eu sou favorável ao processo de modernização, porque ele pode representar, inclusive, um controle maior do ponto de vista da sonegação. Por outro lado, manifestar a minha preocupação, que são 50 milhões de dólares nesse empréstimo do BID, e nós não temos uma taxa de câmbio fixa. E como nós não temos uma indexação dessa taxa de câmbio, e o dólar aumentando consideravelmente, nós não sabemos quanto significará esse pagamento, por quantas vezes ele se multiplicará. Portanto, nós, inclusive, havíamos apresentado uma emenda, mas que não foi possível ser votada na Comissão de Finanças, que estabelece como variação máxima para a indexação da taxa de câmbio o valor da cotação do dólar no dia da assinatura do contrato, para que justamente se atenda ao financiamento do Profisco 2 a ser contratado. E aí acrescentamos o parágrafo 4º, em cumprimento, então, a esse dispositivo da presente lei, considera-se quando a taxa de câmbio for menor à indexada no dia da assinatura do contrato, valerá a taxa menor. Então, fazer o registro aqui da nossa preocupação, mesmo que o pagamento é para daqui 20 anos, mas ele é dolarizado e com a taxa de câmbio não fixa. Então, os catarinenses futuros não saberão quanto vão pagar. Para debater, o deputado líder do governo, Valdir Cobalcini. Na sequência, o deputado Vicente. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, que eu quero registrar aqui, senhor presidente, a presença de técnicos da Secretaria da Fazenda, que construíram esse projeto sem a necessidade de contratar, deputado Kennedy, como acontece muitas vezes, consultorias, o que acaba representando um ônus alto ao Executivo. Esse projeto, como já dito, de 50 milhões de dólares, será executado nos próximos 5 anos, com prazo de pagamento de 25 anos, e são os melhores juros, que os menores juros que o Estado paga em relação a todos os financiamentos. E, como dito, serão investimentos em automação, em tecnologia, no sistema de modernização da gestão fiscal, e permitem um instrumento para melhor arrecadar, além de arrecadar mais, sem a necessidade de aumento de novos impostos, e de gastar menos e melhor. Santa Catarina já é uma referência no Brasil, tem sido um modelo para muitos estados esse projeto, de forma que, sem dúvida, nós recomendamos o voto sim, para que o Estado possa continuar investindo na área fazendária, bem como também na área de administração, que tem um setor importante, que é o setor de compras, no sentido de fazer com que o Estado seja mais eficiente. Com a palavra, o doutor Vicente Augusto Caro Presa. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, em relação a esse projeto, fazendo uma conta simples, em relação ao preço do dólar hoje, se fosse a 3,77, nós estaríamos nos endividando com uma pequena quantia de 188 milhões e 500 mil reais. Isso não é pouco. Duas perguntas eu gostaria que o líder do governo respondesse aqui, já que essas perguntas não param em relação à situação do Estado. Nós pagamos mensalmente 110 milhões de reais
de juros e amortização da dívida, 110 milhões. Duas perguntas se impõem. Quanto a mais por mês nós vamos pagar e em quantos por cento nós vamos conseguir melhorar a arrecadação estadual? Porque é lógico, nós estamos investindo, nós estamos contraindo empréstimos, nós estamos nos endividando, a nossa capacidade de investimento é cada vez menor, nós estamos no limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal, então, mais um empréstimozinho, como dizem, tem que ser bem explicado para a sociedade catarinense para nós podermos aprovar. Eram essas as assertivas que eu achava prudente fazer no Parlamento. Com a palavra, o deputado Milton Obos. Senhor presidente, esse projeto nós debatemos bastante e eu aqui queria fazer um comparativo naquilo que o mercado toma decisão quando decide sobre um investimento de longo prazo para uma empresa, e o Estado não é diferente. Nós vivemos hoje um regime tributário que asfixia todo o mercado, e ele é tão grande porque, inserido nesse regime tributário maluco que nós temos no Brasil, nós temos uma evasão muito grande, mas muito grande, que é a sonegação. Tudo que é demais, todo mundo procura dar um jeitinho para sobreviver. Então, quando o cara está quebrando, ele começa a sonegar, começa a não pagar impostos e assim vai. Só tem um jeito para corrigir isso: o uso das tecnologias. Não é com gente, não é mais gente fiscalizando, porque não precisa mais disso. Com o advento da nota fiscal eletrônica, com todos os cruzamentos de dados que se podem ter através do uso das tecnologias de informação, o Estado fará isso, e tem que ser isso para o futuro, porque não vai mais ter gente para fazer isso. Daqui, o deputado Merizio fala isso muito bem. Em 2020, deputado Gelson Merizio, 63% da força de trabalho do Estado estará aposentada. E como é que você vai dar conta de fazer um Estado eficiente? A justiça tributária se faz com equidade, quando todos pagam a mesma coisa. Daí o mercado se autorregula. E hoje nós não temos isso por deficiência do sistema tributário brasileiro e da falta de controle. Então, não tem como parar de investir. O ideal, deputado Vicente Caro Preso, era que o Estado tivesse recurso suficiente para investir do seu caixa isso. Fazer investimentos que dão retorno, porque isso vai dar retorno, com toda certeza, fizesse do seu caixa. Mas até lá numa empresa privada, lá na minha empresa, uma decisão de um investimento produtivo, é muito melhor ficar com o dinheiro para usar na saúde, na educação, e fazer um financiamento a longo prazo como esse, em 25 anos, ele vai se diluir em bem menos de R$1 milhão, né? E que não é nada nos dias de hoje para o Estado, sabendo do retorno que isso vai dar, do que deixar de fazer os investimentos e o Estado continuar sendo um Estado que não protege o cidadão, não faz justiça tributária, e poucos pagam por muitos, que é o que nós vivemos hoje. Então, hoje ainda nós tivemos uma audiência no Ministério Público, falando, deputada Alda, com o doutor Giovanni, que é o promotor responsável pelo setor tributário, e nós falávamos sobre isso. Tem muitas injustiças praticadas contra o contribuinte, por falta de modernidade de fiscalização, e daí existem abusos, e tem muita sonegação, dinheiro que deixa de entrar nos cofres públicos por falta de organização. Então, é um investimento necessário, por isso a bancada do PSD recomenda o voto pela aprovação do projeto. Deputado João Amin, com a palavra. Bom, deputado Silvio, obrigado pelo momento. Eu queria, primeiramente, parabenizar o corpo de funcionários da Secretaria da Fazenda, que vem se empenhando na aprovação desse projeto. É um setor de excelência dentro da administração pública do Estado de Santa Catarina, que busca modernizar a gestão, contratando esse empréstimo através do Banco Interamericano de Desenvolvimento. E, obviamente, que para nós que não somos especialistas no assunto, amanhã vai estar na imprensa,
Estado de Santa Catarina vai contratar um empréstimo de 50 milhões de dólares, é até 50 milhões, e é bom lembrar que o Profisco 1, que o Estado contraiu anteriormente, foi algo em torno de 30 milhões e teve de busca através de receita, através da modernização fiscal daquele momento, 30 milhões, algo em torno de 10 vezes esse valor. Então, valeu a pena para o Estado contratar o Profisco 1, já que modernizou a gestão, modernizou a arrecadação e fez o Estado conseguir quase 10 vezes a mais do que contraiu de empréstimo. Então, é importante, no combate à sonegação, em práticas de gestão modernas, para fazer com que o Estado consiga superar as dificuldades, conseguindo arrecadar cada vez mais. Bom lembrar que o Brasil todo passou por uma crise muito grande e, com certeza, Santa Catarina conseguiu se blindar naquele momento, mas não quer dizer que, a partir já de 2019, a situação vai estar muito diferente do que essa que a gente enfrentou. Os nossos vizinhos, por exemplo, Rio Grande do Sul, Paraná, o próprio Rio de Janeiro, que é um grande arrecadador, teve as suas dificuldades. Santa Catarina está se modernizando para tentar diminuir as dificuldades no futuro. Então, parabenizar aqui, em nome do AFIF, que está aqui, todo o setor da Fazenda do Estado, que vem se empenhando para modernizar e aumentar a nossa arrecadação. Com a palavra, o deputado Valdir Kubachini. O deputado Vicente Carro Preso fez aqui duas indagações que eu considero justas e meritórias, deputado Vicente. Elas foram parcialmente respondidas, giram algo em torno de menos de, em torno de 800 mil reais, custo mês, ao longo de 25 anos, diluído em 25 anos. Tá? Como disse, não há nenhum outro financiamento nessas condições. E uma vez o Estado eficiente, que esse é o Profisco 2, deputado Dada, e Santa Catarina tem o melhor sistema tributário do país. Então, há necessidade de que se tenha uma continuação, independe de quem quer que seja o governante. Aqui é um projeto de Estado, não é apenas um projeto de governo. O Estado que não investe na sua eficiência, que não investe em tecnologia, que não cria esses instrumentos para arrecadar mais, sem onerar o contribuinte, para gastar menos e melhor, certamente terá um futuro comprometedor. Por essas razões, mais uma vez, eu quero aqui ressaltar de que o governo, através dos técnicos da Fazenda, produziram esse projeto, o governo, ele vai se pagar e rapidamente, esse financiamento se paga num orçamento de 26, 27 bilhões ano, que é o orçamento do Estado, 50 milhões de reais, claro que tem um significado sim, mas o financiamento ele se paga em poucos anos. Vou abrir o painel para nós deliberarmos de acordo com a solicitação do deputado Patrício Destro, que provavelmente vai votar a favor. Em votação, colegas deputados que estão fora do plenário, por gentileza, manifestem o seu direito de voto, que isso é democrático, legítimo e não é sempre que podemos fazer. Voto 1, senhor presidente. Deputado líder do governo, voto 1. Deputado Cid Matos, vota como? Voto sim, não vota? Vai votar sim. Favorável. Como é que é o jogo? Está ganhando? Classificou, então? Golaço pequeno.
É bom, né? É isso mesmo que tu falou. Já vou. Deputado Natalino, Vossa Excelência deseja votar, senão eu vou contabilizar. Já votei. Não votou, não votou. Agora sim, vamos abrir o painel para conferir os votos. 30 votos sim, nenhum não, abstenção 0, aprovado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Darcy de Matos, na sequência, deputado Natalino também é pela ordem. Senhor presidente, me parece que Vossa Excelência vai consultar os líderes para possibilitar legalmente a votação do projeto do TJ, mas eu queria também externar aqui uma preocupação. Tem o projeto do deputado Ismael, que cria o Dia Estadual da Assembleia de Deus. Esse projeto passou na Justiça, esse projeto foi aprovado na Comissão de Trabalho, o nosso assessor, o Beto, já pediu para que tomasse providências, mas, lamentavelmente, o sistema da Casa travou. Agora, não é o Parlamento que tem que se adequar ao sistema, o sistema tem que se adequar às decisões do Parlamento. Então, estou preocupado por quê? Porque o deputado, se nós não aprovarmos hoje, nós teríamos que aprovar amanhã e aprovar na quinta-feira em segunda votação. E vai ter a convenção da Assembleia de Deus dia 30. Então, o deputado Ismael e todos nós gostaríamos de poder levar essa boa notícia à convenção estadual e, para tanto, nós teríamos que votar. Já que foi aprovado na comissão, é só uma questão de papel. Mais um minuto, deputado. Já que foi aprovado na comissão, senhor presidente, mas travou o sistema e o processo não chegou aqui ainda, então eu externo a Vossa Excelência essa preocupação, sei que Vossa Excelência, com a sua sabedoria e experiência, saberá resolver esse problema. Vossa Excelência é o interlocutor, deputado Ismael, está muito bem representado. Mesmo se não está no sistema, nós vamos votar no papel, deputado. Deputado Natalino Lázaro, com a palavra. Pela ordem, senhor presidente, registrar aqui com muita alegria a presença do prefeito Tangará, Nadir Baú, do secretário de gabinete Alan Santos, do secretário de Agricultura Aldair Biasolo, do vereador Pedro Tomé, do secretário da Agricultura de Videira, que representa aqui o prefeito Dorival Borga, João Leandro, e o suplente de vereador, o Rogério, que também está presente aqui, todos eles vieram aqui, apoio à Assembleia Legislativa pela aprovação do nosso biogás. A eles, as boas-vindas a esta casa. Feito o registro. Discussão, votação, projeto 107.0/2018, de autoria do deputado Mauro de Nadal. Declara de utilidade pública o Centro de Apoio à Pessoa Idosa de CIAP São Miguel do Oeste. Em discussão. Vamos ver o que quer discutir em votação. Quem tiver de acordo, permanece com 100 contra aprovado. Discussão, votação em turno único ao projeto de lei 108.1/2018, deputado Darcy de Matos, declara de utilidade pública a Associação dos Bananicultores de Corupá, com emenda substitutiva global, em discussão. Não haver quem discutir em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Discussão e votação em turno único ao projeto de lei 114.0/2018, de autoria do deputado Ricardo Guide. Declara de utilidade pública o Instituto Unidos Araranguá Mais Feliz de Araranguá. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Discussão e votação em turno único ao projeto de lei 117.2/2018, do deputado Aldo Schneider. Declara de utilidade pública o Clube Voo Livre da Galera de Canelinha. Em discussão, não haver quem discutir em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Discussão e votação em turno único ao PL 128.5/2018, de autoria do deputado Aldo Schneider. Declara de utilidade pública a Associação Fênix de Artes Marciais Itapemense, a FAME de Itapema. Em discussão, não haver quem discutir em votação. Quem tiver de acordo, permaneça com 100 contra. Aprovado.
Discussão e votação em turno único o projeto de lei 129.6/2018, de autoria do deputado Aldo Schneider. Declara de utilidade pública a União de Câmaras e Vereadores do Alto Vale do Itajaí, o CAV, de Rio do Sul. Em discussão, não havendo que queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como se encontra. Aprovado. Discussão, votação em turno único ao projeto de lei 530.0/2017, de autoria do deputado Valmir Comim, declara de utilidade pública o Lions Clube Cocal do Sul, de Cocal do Sul. Em discussão, não havendo que discutir, em votação, quem tiver de acordo, permaneça como se encontra. Aprovado com voto favorável do deputado Valmir Comim. Discussão e votação em turno único o projeto de lei 544.6/2017, de autoria do deputado Ismael dos Santos. Declara de utilidade pública a Comunidade Terapêutica São Francisco, filial de Campos Novos. Em discussão, não havendo que queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como se encontra. Aprovado. Discussão e votação em primeiro turno ao PL 27.1/2018, de autoria do deputado Neudi Sareta. Institui a Semana Catarinense de conscientização sobre os direitos dos animais. Em discussão, não havendo que discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como se encontra. Aprovado. Discussão e votação em primeiro turno ao projeto de lei 49.7/2018, de autoria do deputado César Valduga. Institui a Semana Estadual do Lixo Zero no estado de Santa Catarina. Em discussão, para discutir o projeto, deputado César Valduga. Cumprimentar Vossa Excelência, saudar toda a população catarinense que nos acompanha via TVA e Rádio Digital e também aqueles que nos acompanham nesta tarde de hoje aqui na Assembleia Legislativa, senhor presidente. Este nosso projeto de lei que institui a Semana Estadual do Lixo Zero no nosso estado busca justamente a conscientização da nossa população catarinense aos ciclos naturais em que todos os materiais se transformam-se em recursos para outros fins, ou seja, o lixo que virou luxo, o lixo que se transformou numa moeda social muito importante e que traz dignidade para muitos trabalhadores catarinenses. Lixo zero significa criar modelos e processos para evitar a eliminação, a geração de rejeitos e materiais descartáveis. Conservar e recuperar todos os recursos, ao invés de enterrá-los ou queimá-los, significa reduzir a poluição, eliminar a contaminação do ar, solos e águas e utilizar os recursos de forma inteligente, reduzindo assim a ameaça e os efeitos prejudiciais para a saúde do nosso planeta. O conceito lixo zero consiste, no máximo, aproveitamento e correto encaminhamento dos resíduos recicláveis e orgânicos à redução, ou mesmo o fim do encaminhamento desses materiais para os aterros sanitários ou para outras atividades ou para a própria incineração. Alguns países do norte europeu hoje estão desenterrando os resíduos dos antigos lixões que eram construídos há pouco tempo atrás, ou há muito tempo atrás. Enquanto ainda aqui no Brasil se faz lixões, ou mesmo aterros sanitários, aonde que resíduos são depositados, aonde que muitos desses poderiam, sem dúvida nenhuma, deputada Ada Luca, serem reaproveitáveis, serem recicláveis. Por isso que nós apresentamos essa proposta, onde que pode-se dizer também que lixo zero é um conceito de vida, urbano ou rural, no qual o indivíduo e, consequentemente, todas as organizações das quais ele faz parte, passam a refletir e se tornam conscientes
dos caminhos e finalidades de seus resíduos antes de descartá-los. Por isso, que sem dúvida nenhuma, nós, enquanto catarinenses, nós como brasileiros, precisamos buscar cada vez mais a conscientização da busca da reutilização dos resíduos, que é o caso do papel, que é o caso do plástico, que é o caso do metal, enfim, o lixo, que se transformou numa moeda social muito importante. E aonde que também promove o desenvolvimento sustentável. É a cada vez mais um clamor da sociedade a necessidade de fazer a reciclagem, contribuir com o meio ambiente, contribuir com o planeta, poluindo cada vez menos o nosso meio ambiente, é a nossa missão. São os valores que precisam ser resgatados. E passa, sem dúvida nenhuma, também pela educação, pelas nossas escolas, pelas nossas universidades, e a redução da poluição também, que seria uma consequência do manejo correto, de dar um destino correto aos resíduos. Então, senhor presidente, venho a essa tribuna manifestar e aqui também justificar a importância dessa matéria, aonde que com certeza quem vai ganhar com aprovação é a população catarinense, a partir da conscientização, mas também dando o devido destino aos resíduos sólidos e também os orgânicos do nosso estado de Santa Catarina. Obrigado. Em votação, quem tiver de acordo, permaneça com esse encontro. Aprovado. Discussão e votação em primeiro turno, projeto de lei 67.9/2018. Deputado João Amin. Institui o selo amigo do animal abandonado no estado de Santa Catarina. Em discussão, não havendo que discutir em votação, quem tiver de acordo, permaneça com esse encontro. Aprovado. Discussão de primeiro turno ao projeto de lei 47.5/2018, de autoria do deputado Ismael dos Santos, institui o Dia Estadual da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no âmbito do Estado de Santa Catarina, com pareceres favoráveis das Comissões de Justiça e Trabalho. Em discussão, não havendo que discutir em votação, quem tiver de acordo, permaneça com esse encontro. Aprovado. Agora sim, nós temos o projeto, o PLC 0014.2/2018, cria cargos no quadro do pessoal do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina, que será deliberado no painel. Antes disso, porém, nós temos aqui um requerimento da deputada Luciane Carminati. Não tem requerimento, né, Luciane? E Luciane Carminati, Dirceu Dresch e Mário Marcondes, propondo uma emenda, ou melhor, destaque de votação em separado para a emenda que foi rejeitada na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público ao projeto de lei complementar 14/2018, que cria cargos no quadro do pessoal do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina. Nós vamos colocar em discussão o requerimento, bem como a proposta da emenda. Eu quero só fazer um registro, posso? Obrigado. Eu estava preocupado. Se eu puder, eu não faço. Nós vamos colocar em debate tanto a emenda quanto o projeto. Votaremos separado a emenda e o projeto. Então, está em discussão a emenda proposta pela deputada Luciane e outros deputados, a qual tem a palavra. Deputada Luciane. Quero trazer um pouco o histórico da apresentação dessa emenda e o que ela significa do ponto de vista desse projeto que cria cargos no quadro de pessoal do Poder Judiciário. Então, esse projeto de lei complementar, o 14.2/2018,
Ele foi apreciado na Comissão de Constituição e Justiça, posteriormente Finanças e Trabalho e Serviços Públicos. Durante a tramitação desse projeto, nós fizemos, inclusive, uma consulta no nosso Facebook para consultar as pessoas com relação ao conteúdo do projeto. E também recebemos a presidenta da Associação dos Magistrados de Santa Catarina para ouvi-los com relação aos argumentos que o Tribunal de Justiça apresenta no sentido de apreciar esse projeto de lei. Eu quero, em primeiro lugar, dizer, e aqui nós temos a presença do Sinjusc, dos trabalhadores, dos servidores que estão aqui acompanhando a tramitação desse projeto, eu gostaria de, em primeiro lugar, dizer que nós sabemos do acúmulo de processos nas diferentes varas do Tribunal de Justiça. Sabemos que o CNJ tem cobrado agilidade com relação à tramitação desses processos, mas a grande questão que se coloca nesse debate é o que garante a agilidade e de que forma nós poderemos avançar no sentido de garantir o acesso à justiça aos catarinenses. Eu falo isso porque, na minha avaliação, analisando no primeiro aspecto, do ponto de vista da criação de 462 cargos, sendo 402 de assessoria de gabinete e 402 cargos de assessoria de gabinete que serão nomeados entre os efetivos e 462 cargos de assessoria jurídica comissionados de livre nomeação, eu quero dizer que não cabe ao Parlamento discutir o montante de cargos, uma vez que nós temos a prerrogativa da autonomia das diferentes instituições quanto ao seu orçamento. Mas cabe, sim, a esse Parlamento discutir a forma de contratação que se estabelece nos projetos de lei. E eu sempre parto do princípio que nós temos uma Constituição, a Constituição Federativa de 88, que garante, entre os seus princípios fundamentais, a porta de entrada no serviço público como concurso público. Então, o Tribunal de Justiça precisa dar exemplo ao Poder Executivo, ao Ministério Público, à sociedade catarinense, dizendo que a porta de entrada é o concurso público. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que nós não temos no projeto de lei complementar garantias com relação às metas de agilidade desses processos. Talvez daqui a um ano nós voltemos aqui discutindo novamente os inúmeros processos que estão acumulados nas diferentes varas. Dito isto, eu quero concluir dizendo, da mesma forma que o Tribunal de Justiça tem a prerrogativa da autonomia para pensar os seus quadros administrativos e cargos de carreira e remuneração, esse Parlamento precisa ter autonomia para dizer sim, não e se posicionar diante da sociedade sobre aquilo que acredita. Desta forma, o meu voto é pela aprovação desta emenda substitutiva global que transforma os cargos em cargos efetivos, não mais cargos de livre nomeação, ou seja, cargos de confiança do Poder Judiciário. É isso, presidente. Lembrando que este projeto de lei, para ser aprovado, tem que ter no mínimo 21 votos. Com a palavra o deputado Gelson Merizio. Senhor presidente, senhores deputados, eu quero, de uma forma muito clara e transparente, expor a minha posição com relação a este tema. Já fiz quando da aprovação do regime de urgência, e é extremamente relevante que a sociedade catarinense tenha compreensão de fatos que parecem semelhantes, mas não são. Quando se trata de cargos comissionados, logo vem à mente funções administrativas. E eu seria
absolutamente contrário à criação desses cargos, se o destino desses cargos comissionados fosse em função administrativas. De forma única e correta, o tribunal está buscando uma forma de trazer pessoas da confiança do juiz para, na pesquisa, na elaboração das bases das sentenças, na construção e no aprofundamento dos processos, poder agilizar e dar estrutura ao juiz de primeiro grau. A diferença deste projeto para todos os demais que criam cargos comissionados é que este é destinado à atividade finalística, não é ao processo administrativo, não é para ajudar no gabinete do juiz nos processos administrativos. Ele é destinado a buscar um técnico que seja da confiança do magistrado, de forma que, se ele for removido e constantemente a remoção dos magistrados nas comarcas, ele possa, onde chegar, identificar alguém da sua confiança para poder fazer a pesquisa, fazer o aprofundamento e dar celeridade à justiça de primeiro grau. Aliás, nós temos algo que tem que ser levado em conta, seja no sistema carcerário, que está absolutamente, deputada Adeluca, saturado e exaurido na sua capacidade de resposta para a sociedade. Seja na justiça mais rápida, eu não vejo outro caminho que não seja o empoderamento do juiz de primeiro grau, que permita ter o juiz de primeiro grau a condição de, discricionariamente, ter atuação na execução penal, independente do regime aqui proposto ao preso, que possa, no primeiro grau, dar sequência rápida aos processos, agora também com o fim do foro privilegiado, que vai abrir mais um leque imenso de processos crimes, de processos administrativos. Portanto, não dar ao juiz de primeiro grau a devida estrutura para que ele possa agilizar os seus processos, me parece um equívoco que nós cometeríamos. Além do que, nós estamos falando na criação de uma função de confiança por magistrado. Nós, nosso gabinete, temos 22 parlamentares que nós criamos as funções e nós entendíamos que eram necessárias para a execução do nosso processo legislativo. Não me parece correto que nós entremos numa seara do Poder Judiciário, que aprove no seu colegiado de desembargadores, com ampla e efetiva maioria e desejo dos juízes de primeiro grau, que nós tenhamos uma interferência administrativa, sob pena de, no futuro, vir para cá o tribunal, olha, não deve ser 22, deve ser 18, 14, 15, sem ter o nosso dia a dia de necessidade de execução. Eu entendo absolutamente meritório o processo por esta característica e falo como alguém que entende que tem que ser reduzido drasticamente os cargos comissionados do governo do Estado, porque são cargos comissionados destinados a processos administrativos, não são para atividade finalística. Esses do tribunal são para atividade finalística e tem uma justificativa clara, é permitir que o magistrado, quando haja remoção, na nova cidade que chegar, identifique uma pessoa da capacidade, com capacidade jurídica e que seja da sua confiança, para poder ser útil e efetivo na sua judicância. O comissionado vai fazer um processo que seria impossível ser feito por um efetivo deputado Luciano Carminati, porque ele não tem como acompanhar o magistrado. Essa é uma diferença básica, não se está criando 10 cargos por cada vara, é apenas uma, que tem absoluta pertinência, portanto, a nossa mais absoluta contrariedade à emenda posta e a posição favorável ao projeto como um todo. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem e pelo debate ao projeto. Discutiu para debater o projeto. Com a palavra o deputado Arcides Matos. Vossa Excelência ganha mais tempo. Se pedir pela ordem, é 2 minutos. Obrigado, presidente. O senhor sempre benevolente. Senhor presidente, o deputado Gelson Merizio já fez uma ampla argumentação e eu quero reforçar. Na verdade, a emenda da deputada Carminati, deputado Sopelsa, desfigura totalmente o projeto do TJ. Por quê? Porque o projeto do TJ cria 402 funções gratificadas para funcionários de carreira. O projeto do TJ cria 462 cargos em nomeação assessores especiais dos desembargadores. Muito bem, a emenda da deputada Carminati acaba com a criação das 462 assessorias dos desembargadores e cria 864 gratificações para os servidores de carreira. Portanto, desfigura o projeto do TJ. Por que esse projeto é importante, senhor presidente? Só para reforçar o que o deputado Gelson colocou. Primeiro que o assessor do desembargador tem que ser alguém de confiança, qualificado e de confiança do juiz. Segundo, Joinville tem a vara da fazenda, execuções fiscais, 90 mil processos estão paralisados em Joinville. Ora, nós estamos criando cargos para dar celeridade ao judiciário,
para proporcionar maior arrecadação para o caixa do governo. Portanto, se nós queremos um judiciário forte, célere, nós votamos sim ao projeto do Tribunal de Justiça. Com a palavra o deputado Milton Mobos. Senhor presidente, no primeiro momento, eu me manifestei contrário ao projeto e fui debater com o Tribunal de Justiça. Eu defendo que nós tenhamos cada vez mais o uso das tecnologias para a gente diminuir custos na máquina pública. E quando eles me explicaram a função desse assessor, que é um advogado com capacidade de emitir parecer jurídico em consonância com aquilo que pensa o juiz lá daquela determinada vara, então ele precisa ter alguém de confiança para que faça isso, vai dar muita celeridade aos processos parados. E daqui a pouco ele pode não ser mais necessário. Nós vivemos um momento de transição, deputado Cobalcini, muito grande na vida pública. Olha o que aconteceu no Tribunal do Trabalho. No ano passado, até o ano passado, essa máquina pesada do Tribunal Trabalhista do Brasil estava pedindo mais concurso público para juízes do trabalho, que já dão um custo de mais de 15 bilhões por ano para a sociedade brasileira. Uma pequena mudança na legislação trabalhista, que não tirou direitos de ninguém, já diminuiu 40% as ações trabalhistas no Brasil. Isso significa dizer que vai sobrar juiz. Então, simplesmente só criar cargos efetivos, nós vamos inchando esse mastrodonte que ninguém mais tem condições de alimentar. Nós temos que pensar em fazer mais com menos gente e ter possibilidade de abrir mão deles quando isso não é possível. Eu gostaria que as pessoas que estivessem no plenário tivessem um pouquinho de educação, porque eu não berro quando vocês falam, não. Deputado, Vossa Excelência tem a palavra e seu tempo será ampliado em 1 minuto por conta da prejudicialidade. O que nós temos que ter aqui, presidente, é a coerência. Eu tenho 2 bandeiras levantadas aqui que eu defendo em todas as questões que analiso. Sou contra a elevação do gasto público e sou contra o aumento de impostos, porque ninguém mais consegue pagar essa carga tributária absurda. E nós só vamos conseguir essa equação quando nós formos mais céleres, mais organizados, mais ativos nos serviços prestados para a população. Hoje a burocracia custa muito, não entrega nada ao cidadão e por isso que nós temos que começar a pensar diferente. Então esse projeto do Tribunal de Justiça eu entendo como esse cargo específico de assessor do juiz lá na primeira vara, como um cargo transitório que nós vamos fiscalizar o quanto vai aumentar os processos lá na origem, onde o cidadão está esperando o julgamento, o cidadão está sendo prejudicado, e se isso não for bem aceito, nós todos teremos condições de mudar e não teremos lá mais um efetivo que não se sabe o que vai fazer com ele no futuro e a sociedade vai ter que pagar. Por isso que nós somos contrários à emenda, recomendamos o voto da bancada do PSD contrário a essa emenda e a favor do projeto original como veio do Tribunal de Justiça. Agora com a palavra o deputado Valdir Cobalcini, líder do governo. Senhor presidente, nossa orientação é no sentido de votarmos não a emenda e o voto sim conforme encaminhado pelo Tribunal de Justiça. As comissões já fizeram a sua análise, tendo aprovado em todas as comissões por onde passou, de forma que entendo que nós devamos dar um voto de confiança ao presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Rodrigo Colasso, que estabeleceu como prioridade a justiça lá de 1º grau, deputada Ada, que é onde se acumulam os milhares de processos que não há juiz que dê conta de fazer os despachos e as sentenças de forma que a fila diminui. Ao contrário, o número de processos aumenta cada vez mais. Se de um lado nós pedimos celeridade à justiça, de outro lado nós não podemos
rejeitar um projeto como esse, que certamente vai dar melhores condições a que o primeiro grau possa despachar, possa sentenciar mais processos e diminuir o número de filas de tantos cidadãos que querem ver os seus direitos garantidos. Por isso, a nossa orientação, eu voto não em relação à emenda e eu voto sim em relação ao projeto. Vossas Excelências me permitirem, ainda tem inscrito para falar o deputado Maurício, depois o deputado Kennedy. Se há concordância em abrir o painel para votar a emenda, enquanto há o debate, ou não? Eu não concordo, senhor presidente. Eu acho que a gente tinha que ouvir primeiro. Não havendo concordância, continua o debate, continua o painel fechado, com a palavra o deputado Maurício Crudilari. Senhor presidente, desculpe, mas eu acho que vai ser rapidamente a exposição da opinião de cada um, e com a informatização do judiciário, hoje os processos são muito mais virtuais, eletrônicos do que físicos. Então, com isso vai diminuir o papel, o funcionário em cartório, o funcionário administrativo, e vai agilizar a tramitação dos projetos via o sistema, via a internet. Então, os juízes precisam ter em mãos meios para agilizar essas decisões, e precisam ter no seu gabinete pessoas que tenham a sua identidade de pensamento, que tomem as decisões, e que aquele que vai ajudar na realização dessa decisão pense de maneira igual, senhor presidente. Então, eu vejo que o cargo comissionado, ele é muito mais benéfico do que a função gratificada, porque a função gratificada acaba o funcionário efetivo acumulando, incorporando, e depois vem outro funcionário que acaba incorporando, e quando você vê, vira uma bola de neve. O funcionário comissionado, se ele está fazendo atividade, ele está, senão ele é desligado, numa fase de contenção da mesma maneira. Então, senhor presidente, somos favoráveis ao projeto na forma original, e até poderia mudar sim, mas reduzir a função gratificada e aumentar o número de comissionados. Com a palavra o deputado Kennedy Nunes. Deputado, eu recebo semanalmente pessoas que procuram o nosso mandato relatando algum fato de alguma ação que está tramitando na Justiça, e a palavra é que está demorando muito. Eu sou o autor do projeto de lei que criou aqui em Santa Catarina a Semana da Conciliação, que é a possibilidade dos interessados na disputa judicial, junto com conciliadores, se acertarem. Dentro dessas duas justificativas, deputado Sopelso, uma que todas as semanas alguém nos procura, dá um jeito, fala, está demorando muito, às vezes são coisas extraordinárias que mudam a vida da pessoa. E diante dessa minha já longa carreira de querer resolver as questões, eu não poderia, de forma alguma, votar contrário a esse projeto, entendendo da necessidade dessa função ao magistrado de primeiro grau. Quem está nos acompanhando pela TV é quem aí na comarca da sua cidade, que você entrou com alguma coisa na Justiça, não é aqui em Florianópolis, não é no Tribunal de Justiça, é aí na cidade. E o juiz pode ter a possibilidade de contratar alguém da sua confiança, e que isso, deputado Jean Kuma, é de extrema importância quando se trata, já que o direito, ele tanto vai para um lado como para o outro, a importância do magistrado ter a confiança de alguém que possa ajudá-lo a fazer a sua análise para que as sentenças possam sair. Por isso, a minha justificativa no não na emenda da deputada Luciane Carminati, que, como já disse o deputado Darcy de Matos, desvirtua o processo. Nós não estamos falando aqui que é um projeto de aumento salarial, de valorização do servidor público desse poder, não. É uma questão de trabalho, de função, não é administrativa, e sim
na questão de sentença, do juiz poder dar a sua sentença ao cidadão, à cidadã, que por muito tempo está dependendo de uma decisão, e o juiz, eu tenho muitos amigos que são magistrados lá em Joinville, a gente entra lá, é quase difícil falar com eles, porque eles estão atrás dos montes de processos, a gente tem que achar o juiz lá no meio, para a gente conseguir falar ele com tanto trabalho. Então, portanto, eu voto não na emenda da deputada Carminati, e voto sim no projeto original, senhor presidente. Sim, no painel. Deputado Moacir, só peço, Vossa Excelência tem a palavra. Muito bem, senhor presidente. Eu quero apenas fazer algumas considerações que precisam ser feitas. Primeiro, o projeto de lei passou aqui nessa casa em todas as comissões de mérito. Não tenho notícia de que alguns deputados, consultei a deputada Luciane, o deputado Dirceu, mas que passou pela grande maioria de todos os deputados das comissões permanentes aonde ele passou. Segundo, os recursos usados para a contratação dessas pessoas são do orçamento do Tribunal de Justiça. Os poderes têm os seus orçamentos. E terceiro, nós precisamos começar a pensar quanto que está custando a máquina pública para o país. Que bom que nós temos milhares, centenas, milhares de funcionários públicos concursados, mas nós não podemos esquecer que nós precisamos começar a repensar esse setor. E quando o Tribunal de Justiça, deputado Silvio, contrata 400 pessoas em cargo de confiança do juiz, daquele juiz que está lá na base, daquele juiz que está lá nos municípios, em cargo comissionado, nós também podemos pensar, deputado Sareta, Vossa Excelência, que é advogado, esses funcionários também podem ser a qualquer momento demitidos. Dentro daquilo, deputado Jean Kuhlmann, que há dentro dos recursos da própria instituição, e nesse caso, o Tribunal de Justiça. Por isso, eu sou favorável ao voto favorável ao projeto da forma que veio do Tribunal de Justiça, respeito a posição da deputada Luciane, mas nós, se aceitarmos a emenda, nós vamos deixar o projeto oriundo do Tribunal de Contas não dentro daquilo que o Tribunal de Justiça, propôs e o projeto original. Meu voto é a favor do projeto original. Com a palavra, o deputado Dr. Vicente Augusto Caro Presa. Quero aqui, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, externar o meu voto favorável ao projeto original também, para dar celeridade aos juízes de primeira instância. É extremamente importante, a sociedade clama por agilidade e nós não poderíamos deixar de apoiar um projeto tão importante como esse para fortalecer o nosso Poder Judiciário. Aproveito também para registrar a presença do prefeito de Araquari, Clenilton, e o saúdo com sua comitiva. Vou abrir o painel para agora iniciarmos a deliberação. Primeiro, questão de ordem, senhor presidente. Sim, um minutinho. Senhor presidente, eu gostaria da emenda. Daí nós vamos colocar a emenda e depois o projeto. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, deputado... Eu quero falar sobre a votação, senhor presidente. Questão de ordem, deputado Marcos Vieira. Senhor presidente, só questão de ordem, senhor presidente. É que, na verdade, a maioria dos senhores deputados, que aqui ocuparam o microfone de à parte, pediram para votar sim ao projeto. Mas quero alertar que a primeira votação dar-se-á em razão do pedido do voto em separado. E quem for favorável à votação em separado, vota sim. E que for contrário, vota não. Ao requerimento. Perfeito. Quem for favorável ao projeto, a segunda votação vota sim. A primeira é não. É pela rejeição.
Ok, deputado Jean Kuhlmann. Senhor presidente, então, só para deixar claro, quem quer aprovar o texto original do projeto, neste momento vota 2 e em seguida vota 1. Aí estará aprovando o texto na forma original. E quero aqui, senhor presidente, na condição de relator da matéria, de presidente da Comissão de Constituição e Justiça, dizer que nós entendemos, efetivamente, a Comissão de Constituição e Justiça entendeu sobre a questão da constitucionalidade da matéria e sobre a questão da independência dos poderes. E no nosso entendimento, além disso, existe também um aspecto. Nós passamos por um momento de muita dificuldade. Então, cabe ao próprio Tribunal de Justiça, por isso a independência dos poderes, decidir do momento certo de fazer a contratação ou não, porque nós entendemos que há necessidade de agilizar os processos e dar à população catarinense um retorno maior a respeito do serviço prestado pelo Judiciário. E na forma original do texto, ou seja, votando 2 agora e 1 em seguida, nós estaremos mantendo o texto original, que justamente permite com que o Tribunal de Justiça possa entender qual é o momento certo de fazer a contratação e o tempo que essas pessoas devem permanecer, porque se elas derem agilidade ao processo, vai ter uma hora também que o tribunal cumpriu com a sua demanda e essas pessoas não serão mais necessárias para a prestação do serviço. Então, isso ajuda tanto neste momento de dificuldade para decidir a hora certa da contratação, como também o tempo de permanência das pessoas prestando o serviço junto ao judiciário e a cada juiz. E é por isso que nós defendemos a autonomia dos poderes e a autonomia do processo decisório nessa questão e por isso pedimos aqui aos senhores parlamentares o voto 2 neste momento e o voto 1 em seguida. Senhor presidente. Com a palavra o deputado Dirceu Dresch. Senhor presidente, primeiro eu quero esclarecer uma questão aqui que eu não reapresentei a minha emenda, que não foi acatada na Comissão de Constituição e Justiça. Ela é um pouco diferenciada da emenda da deputada Luciane Carminati, mas eu decidi aqui no plenário não apresentar a minha emenda e apoiar a emenda da deputada Luciane Carminati aqui, e dizer o seguinte: primeiro, nós reconhecemos todo o importante papel que este órgão público faz e representa para os catarinenses, que é o papel do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Segundo, nós dialogamos com a Associação dos Magistrados, nós acompanhamos e dialogamos com o sindicato, estamos aqui já há muito tempo cobrando nesta tribuna e tal um plano de cargos e salários para os servidores do Judiciário e entendemos isso fundamental, mas sempre tem a história e a questão de falta de recursos, a condição difícil nesse momento. Agora também quero dialogar com os senhores deputados e deputadas. Nós, inclusive, conversamos sobre este projeto no Colégio de Líderes e avaliou-se o momento delicado que o Brasil vive, que o Estado vive, porque, repito aqui, o caixa é único, todo o dinheiro, recurso vem da contribuição dos catarinenses, dos impostos que a sociedade catarinense paga, e cada órgão e poder tem o seu 1/10, que parte dos recursos que vai para o Tribunal de Justiça. Minha emenda dizia o seguinte: concordava com os 402 cargos efetivos que receberiam uma gratificação para o serviço extra que estariam fazendo, e eu retirei na minha emenda a proposta de retirar os 462 cargos de confiança. Mas a deputada Luciane vai mais longe, ela entende que pode ser do cargo efetivo, com gratificação para esses 864 cargos que está se propondo aqui a gratificação de 402 e novos cargos comissionados 462. Importante que a sociedade catarinense entenda isso. Eu tenho uma avaliação que esta criação dos 462 cargos de confiança não garante que, de fato, nós vamos ter menos processo, deputado Kennedy Nunes. Isso garante agilidade no processo. Para nós, temos dúvidas sobre isso. Segundo, eu tenho uma certeza de que a Constituição de 88, ela entra num tema interessante no serviço público,
que tem papel no serviço público e tem que ser feito por concursado, especialmente no judiciário. Eu estou assustado e apavorado com o nosso judiciário brasileiro. E uma das coisas que eu falei de manhã na Comissão de Trabalho e Serviço Público, que eu sou uma das pessoas que defendo que a gente também, além da reforma política, além da reforma tributária, além de tantas reformas que esse país precisa fazer uma reforma no judiciário, porque não cabe mais o que nós estamos vendo nesse país, a partidarização, né, e a elitização de setores do judiciário. Eu não estou aqui condenando todos, mas estou aqui levantando esta discussão que precisa ser feita. E, por último, eu não acredito em democracia sem concurso público. Não acredito em democracia sem concurso público. Isso é uma posição clara que eu construí durante esses anos todos, que eu acompanho de perto a vida pública, seja no Executivo, seja no Legislativo, seja no Judiciário. Agora, não dá para confundir cargo de confiança desta Casa. Nós temos uma atividade política partidária, inclusive cada deputado aqui tem um partido político para disputar as eleições, e a nossa assessoria tem que ser política. Agora, eu não acredito que dentro do judiciário nós temos que ter assessoria indicada de forma autônoma, inclusive muitas vezes de forma política. Então, por isso, para não criarmos dentro do judiciário também o fisiologismo, o apadrinhamento, o nepotismo, eu sou a favor da emenda da deputada Luciana Carminati. Obrigado. Senhor presidente, só para registro. Deputado Kennedy, pela ordem. Só para ficar claro, o deputado estava falando com relação ali, parece-me que ficou meio que para entender que a minha fala dava conta que nós com isso teríamos menos processos. Não, nós vamos ter mais sentenças. Mais sentenças, só para ficar claro. Obrigado, senhor presidente. Feito esclarecimento, nós vamos abrir o painel para deliberar inicialmente a emenda, que quem vota pela aprovação vota 1, quem vota contra a emenda vota 2. Só para dar esclarecimento. Está aberto o painel. O senhor quer mais experiência? Senhor presidente, só para esclarecer pela ordem. Pela ordem, deputado Gianculo. Então, agora, em seguida, o senhor vai votar daí o texto original do projeto. Em seguida será o texto original. Dependendo do que acontecer. Se for aprovada a emenda, vai cair emenda. Se agora for prevalecer o 2, em seguida daí... Perfeito. Ok. E ainda queremos votar o segundo turno. Senhor? E pretendemos votar em segundo turno. Ainda votar o segundo turno. Esse e demais projetos para... Ok, senhor presidente. Obrigado. Abrir o painel para conferir os votos. Vamos tocar aqui? 5 sim, 24 não. Rejeitada a emenda. Agora sim nós vamos votar o projeto original. Quem vota 1 aprova, quem vota 2 rejeita. Está aberto o painel para deliberar. Em votação. Rodrigo, tu estás na banda de lá agora?
Vou abrir o painel para conferirmos os votos. Todos os deputados votaram. 25, sim, 4 não, abstenção nenhuma. Aprovado em primeiro turno. Eu vou encerrar a sessão em seguida para votarmos em segundo turno esse e outros projetos. Está encerrada a presente sessão. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Pela ordem, deputado Marcos Vieira. Senhor presidente, como a pauta não está pronta, requer a Vossa Excelência que votemos por primeiro os projetos de lei complementar, em razão de quórum. Projeto de lei, todos eles são projetos de lei complementar. O primeiro em discussão é o PLC, assim será feito, deputado Marcos. Número 11.0/2018 do Ministério Público, que altera e cria dispositivo da Lei Complementar 223/2002 e cria transforma cargos no quadro de cargos do Ministério Público do Estado de Santa Catarina. Em discussão, não haver quem queira discutir, em votação no painel. Votação, segundo turno, painel. Já foi aprovado em primeiro turno. Inclusive com o voto do deputado Kennedy. Inclusive com o teu voto. Todos exerceram o direito de voto. Vou abrir o painel para conferir os votos. 27 votos sim, nenhum não. Aprovado em segundo turno. PLC 12.0/2018, Tribunal de Justiça do Estado. Extingue o cargo em comissão de assessor de imprensa do quadro pessoal do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação no painel. Vamos abrir o painel para deliberar, em segundo turno. Abrir o painel para conferir os votos. 29 sim, nenhum não, na abstenção 0. Aprovado em segundo turno. PLC 14/2018, Tribunal de Justiça do Estado. Cria cargos no quadro de... Cria cargos no quadro de pessoal do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação no painel. Está aberto o painel para deliberar. Esse aqui, segundo turno. Esse aqui. Abrir o painel para conferir os votos. 25 sim, não 4, abstenção 0. Aprovado em segundo turno. Votação segundo turno, PL 27.1/2018, deputado Neudi Sareta. Institui a Semana Catarinense de Conscientização sobre o Direito dos Animais. Em discussão, não havendo que discutir em votação, quem tiver de acordo permaneça como está aprovado. PL 49/2018, deputado César Valduga, institui a Semana Estadual do Lixo Zero no Estado de Santa Catarina. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, quem tiver de acordo permaneça como se encontra aprovado. Projeto de Lei 67.9/2018, deputado João Amin, institui o selo do amigo do animal abandonado no Estado de Santa Catarina. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, quem tiver de acordo permaneça como se encontra aprovado. Projeto de Lei 47.5/2018, deputado Ismael dos Santos.
institui o Dia Estadual da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no nome do Estado de Santa Catarina. Em discussão, não havendo que discutir em votação. Quem tiver de acordo, pergunta se encontra aprovado. Fim da ordem do dia. Senhor presidente. Antes, porém, só para comunicar aqui, deputado Comim, que nós vamos suspender a sessão na sequência para que o senhor presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Santa Catarina, FETAESC, o senhor José Walter Dresch, possa usar a tribuna por 10 minutos para fazer sua manifestação, uma vez que está aí a comemoração nos próximos dias do cinquentenário da FETAESC. Com a palavra, pela ordem, deputado Valmir Comim. Senhor presidente, só registrar aí com muita satisfação, e Vossa Excelência teve a oportunidade de fazer a recepção, né, nesse parlamento, do senhor, excelentíssimo senhor Estélios Brigos, que é o vice-governador do sul de Miragel, da Grécia, que nos prestigia com sua visita, e estava aqui fazendo uma referência, sabe, senhor presidente, da ilha de Mykonos, onde é uma comunidade. Aliás, a Grécia tem 5% da população brasileira. E, no entanto, essa comunidade que tem 10 mil habitantes aportam a essa comunidade, a essa ilha de Mykonos, 2 milhões de turistas, deputado Milton. E essa região da Grécia tem uma característica que é peculiar. Senhor presidente. Deputado Comim, eu vou só pedir a celeridade que nós temos até às 18 horas, mais um minuto, se Vossa Excelência puder concluir. Uma característica peculiar à ilha de Florianópolis, ao estado de Santa Catarina, né, esta bênção que a providência divina nos concedeu. Por isso, é um país extremamente evoluído, essa região de maneira especial, né, com a presença aqui do vice-governador, que nos enaltece e se coloca à disposição para linkarmos aí, né, um protocolo de intenções com o propósito de realmente intensificar as ações que possam impulsionar ainda mais a questão turística como forma de agregação de valor de renda no estado de Santa Catarina. Bem-vindo a esse parlamento e ao estado catarinense. Pela ordem, senhor presidente. Obrigado, deputado Comim. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Milton Almos, pela ordem. É só consultar a Vossa Excelência se não era possível ler a moção que apresentamos hoje de repúdio ao projeto de lei que tira recursos de Santa Catarina, para que nós pudéssemos homologar e poder encaminhar a Brasília antes da finalização da ordem do dia. É simplesmente simbólico. Pediria a Vossa Excelência se é possível fazer isso. Bem lembrado, deputado, agradeço. Nós estávamos com uma certa urgência para finalizar, mas para suspender, na verdade, mas optamos por não suspender em função do horário que não vai ser possível o presidente falar o tempo suficiente. Então, a moção, vamos colocar a moção em discussão que trata Tem uma moção também? Hã? Não, não vai mais. Não. Só um minuto, deputado Milton Alves, que nós estamos... O deputado Natalino pretende fazer uma fala, enquanto que... Da mesma forma, senhor presidente, eu também apresentei uma moção hoje, repudiando a portaria que fecha as atividades da Receita Federal em Videira. Nessa mesma direção, eu gostaria de apelar a Vossa Excelência que essa moção
fosse também aprovada, porque é praticamente na mesma direção. É contra os cortes, deputado Milton Obos, do governo federal, e eu estou fazendo uma moção contra o fechamento da agência da Receita Federal em Videira. Vossa Excelência, lembra o número dessa moção? Do que ela... Eu não lembro, mas nós encaminhamos e protocolamos amanhã de hoje. Ela trata de repúdio ao fechamento da agência da Receita Federal de Videira. Vamos checar o nosso arquivo. Ah, essa nós já encontramos. Ele vai... Deputado Milton Obos, vamos deliberar essa moção do deputado Natalino. O pessoal está se movimentando no arquivo. Vossa Excelência tem uma cópia dessa moção? Não. Eu deixei aí com Vossa Excelência. Pensei que Vossa Excelência tivesse. Não. Perfeitamente. Vamos lá. Vamos deliberar essas duas moções. A moção do deputado Milton Obos, que manifesta a contrariedade ao cancelamento das dotações orçamentárias no que se destinam aos investimentos federais alocados para as obras rodoviárias vitais para o desenvolvimento do Estado de Santa Catarina. Em discussão. Não havendo que queira discutir. Em votação. Quem tiver de acordo, permaneça que se encontra aprovado. Moção número 198. Deputado Natalino Lázari, apelando ao superintendente da Receita Federal da 9ª Região Fiscal do Paraná. É isso? Ao secretário da Receita Federal para que sejam adotadas medidas urgentes visando a permanência de unidade no município de Videira, ou seja, a permanência da unidade, digo, no município de Videira. Em discussão, não havendo que discutir em votação, quem tiver de acordo, permaneça em conta. Aprovado. Não havendo mais oradores inscritos, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca a outra ordinária para amanhã às 10 horas no calendário especial. Está encerrada a sessão.